Então, até aqui, a gente consegue entender um pouco quais são as propriedades fundamentais desses átomos, como é que o átomo se constitui em termos de partículas fundamentais, de prótons, nêutrons e elétrons, algumas características dessa tabela periódica, e agora a gente vai discutir um pouco as 4 forças fundamentais da natureza, para a gente entender como esses elementos químicos são formados e como eles são distribuídos na natureza, é preciso entender as 4 forças fundamentais. Então, todos nós estamos habituados com a gravitação, né? A gravitação é a força mais intuitiva para nós. A gente observa os corpos caindo, então, por conta dessa interação gravitacional. Também é muito comum para nós o eletromagnetismo. A interação eletromagnética também faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem todos os aparelhos eletrônicos dentro de casa, a gente faz alguns experimentos na escola para testar as propriedades eletromagnéticas. Então, a força eletromagnética e a força gravitacional, ou seja, o campo gravitacional e o campo eletromagnético, são, de certa maneira, conhecidos nossos. Agora, em termos de interação forte e interação fraca, essas duas outras interações não são tão conhecidas. Então, a interação forte é uma interação que vai ser válida no núcleo dos átomos, apenas no núcleo dos átomos, porque as distâncias são muito pequenas. Então, o que a gente tem no núcleo do átomo, prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons têm as suas cargas, né? Nêutron, carga neutra, próton, carga positiva. Então, por interação eletromagnética, esse núcleo ele tenderia a se romper, porque prótons com prótons, cargas iguais, vão acabar se expelindo, então a tendência do átomo era se romper. A gente não deveria ter átomos estáveis se a força eletromagnética apenas atuasse. Só que no núcleo a gente tem interação forte. A interação forte ela permite com que esses prótons fiquem coesos, ou seja, a força eletromagnética ela não vai ser capaz de atuar destruindo esse átomo. Então a força forte ela mantém os prótons coesos no interior do átomo, ou seja, no núcleo. Mas ela é válida apenas a distâncias muito pequenas, ou seja, da ordem do tamanho do núcleo, 10 a menos 10 metros. A interação fraca também não é comum a nós, mas ela é extremamente importante. Então, por exemplo, a interação fraca vai ser a interação que vai fazer com que uma partícula se transforme em outra. A gente sabe, por exemplo, que nêutrons livres vão decair em prótons. Esse decaimento é possível por conta dessa interação fraca. Então, na natureza, para descrever os fenômenos da natureza, a gente precisa pensar nessas 4 interações fundamentais. Eletromagnetismo, interação fraca, interação forte, como sendo uma manifestação do mundo muito pequeno, ou seja, da mecânica quântica, da mecânica das subpartículas, enquanto que a gravitação seria a parte dessas interações fundamentais que vai dar conta do mundo macroscópico, ou seja, das dimensões de planetas, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias. Então, essas 4 interações fundamentais vão descrever tudo que a gente conhece no universo. Bom, em termos de comparação, vamos então imaginar que a nossa força forte ela é 100 no núcleo, né, no átomo. Então, se a força forte é 100, a força eletromagnética valeria 1 no núcleo, a força fraca valeria 10 a menos 5 e a gravidade valeria 10 a menos 43. Então, se eu penso em intensidade fora do núcleo, a força forte não tem nenhum tipo de influência fora do núcleo, então ela valeria 0. O eletromagnetismo continua valendo 1. A força fraca também 0. E a gravidade ainda 10 a menos 43. Para cada interação fundamental, nós precisamos associar uma partícula. Ou seja, quando a gente pensa em termos de força forte, a partícula associada ao campo de força forte é o que a gente chama de glue, ou seja, de cola. Se a gente pensa no eletromagnetismo, né, numa onda eletromagnética, a partícula associada a essa onda eletromagnética é o que a gente chama de fóton. Em termos da força fraca, as partículas serão os bósons fracos. E em termos de gravidade, a gente chamaria então os gravitons, que ainda não foram detectados. Então, qual é o papel dessas diferentes forças? Então, a força forte tem um papel fundamental para manter o núcleo dos átomos coesos, ou seja, os átomos permanecem coesos por conta desse campo forte. O eletromagnetismo é fundamental para entender algumas reações químicas, por exemplo, na biologia. A força fraca, ela garante algumas reações nucleares, ela é fundamental para garantir essas reações, por exemplo, a própria conversão de hidrogênio e hélio no Sol
ela é possível por conta da força fraca ao liberar neutrinos, né, para poder fazer esse equilíbrio das reações. E a gravidade, o papel fundamental da gravidade é dar forma ao tecido do universo, já que a gravidade é uma descrição, né, do espaço e do tempo. Então a gravidade ela vai ser importante para explicar as estruturas em larga escala no universo. Então aqui tem uma representação da força gravitacional. Então a força gravitacional é uma interação entre massas. E essa força gravitacional, essa interação entre massas, ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa é a interação entre massas quando a gente pensa na força gravitacional. Em termos de força eletromagnética, essa vai ser uma atração entre cargas opostas ou uma repulsão entre cargas iguais. Ou seja, cargas iguais se repelem e cargas opostas, né, se atraem. Então, isso acontece porque o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. O nêutron, como eu já disse, tem carga neutra. E lá no átomo a gente vai ter então um núcleo com prótons e nêutrons rodeado de elétrons, né? Em termos da força forte, essa força forte ela vai ser uma manifestação poderosa da atração entre os quarks. Ou seja, prótons e nêutrons, próton carga 1 positiva e o nêutron carga neutra, os prótons e nêutrons são ainda formados de partículas mais elementares. Essas partículas ainda mais elementares que prótons e nêutrons nós chamamos de quarks. E aí, esse próton vai ser uma combinação de diferentes quarks e o nêutron também. Então, por exemplo, o quark up tem uma carga elétrica mais 2/3, enquanto que o quark down tem uma carga elétrica menos 1/3. Então, o próton vai ser uma combinação de dois quarks up e um quark down. Então, quando eu faço a soma, dois quarks up de 2/3 com um quark down de menos 1/3, eu tenho uma carga resultante de mais 1. E os nêutrons serão uma combinação de dois quarks down, ou seja, menos 1/3, vezes 2, e somado com uma carga up de mais 2/3. Então, o resultado disso é uma carga nula. Então, prótons e nêutrons, eles são formados por partículas ainda mais fundamentais que nós chamamos de quarks. E esses quarks é que geram o campo de força forte. Bom, a força fraca, ela, como eu já disse, ela vai estar associada com essa interação que vai poder causar a transformação de partículas. Então, o próton e nêutron, então o próton e neutrino, numa interação fraca, muda de tipo para, por exemplo, o nêutron. Então, o quark muda de tipo e o nêutron se transforma num próton. E é a interação fraca que vai permitir com que isso aconteça. Bom, então, resumidamente, o que é que nós temos? Nós temos aqui um painel que resume a física de partículas. Ou seja, prótons, nêutrons e elétrons são partículas. E dentro da física nós temos um modelo padrão de física de partículas que eu tento resumir aqui nesse slide. Claro que a física de partículas é muito mais complexa, mas aqui dá para nós duas famílias diferentes. Então, a primeira família é a família dos férmions. Então, nós temos as partículas elementares divididas na família dos férmions e divididas nas famílias dos bósons. A família de férmions, elas obedecem ao princípio de Pauli, enquanto que as famílias dos bósons não obedecem ao princípio de Pauli. Os férmions serão, então, as partículas constituintes, ou seja, os leptons e os quarks. Os leptons são partículas que não têm carga co, ou seja, são os elétrons. E os quarks são partículas que apresentam cargas co, ou seja, essas cargas cos vão dar origem, por exemplo, aos bárions, né? Ou seja, com 3 quarks. Esses bárions dão origem aos prótons e os nêutrons. Prótons e nêutrons juntos formam o núcleo. Núcleo rodeado por elétrons formam os átomos. Então, esse gráfico mostra para nós como é que a gente sai de partículas fundamentais para chegar à estrutura atômica que nos interessa e que está ali na tabela periódica. Do outro lado, no outro grupo de famílias, ou seja, a família dos bósons, que não obedece ao princípio de Pauli, esses bósons eles vão dar origem às partículas mediadoras. Ou seja, as partículas mediadoras são aquelas partículas que vão dar origem às diferentes forças. A força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional, elas existem como manifestação de um campo. Um campo gravitacional, um campo eletromagnético, o campo de força fraca, o
campo de força forte. E esses campos só existem por conta dessa interação das partículas. Ou seja, para descrever esse conceito abstrato de campo, eu preciso pensar numa partícula. É a partícula que vai fazer essa interação. Então, esse cartoon resume para nós como as diferentes partículas estão agrupadas dentro da física de partículas e como é que a gente chega, então, à ideia de átomo a partir dessa definição de física de partículas. Os quarks, eles podem ser pensados em termos de cores, ou seja, quarks, eu tenho, por exemplo, vermelho, verde e azul formando a cor branca. Sempre que eu tiver uma cor e uma anticor, eu também tenho branco. Ou se eu tenho a soma de anticores, eu também tenho branco. Então a cor aqui não é a cor no sentido como a gente conhece de cor, mas no sentido para física de partículas. Ou seja, a cor, em termos de física de partícula, também é uma propriedade fundamental, tal qual a massa, a carga e o spin. Então a cor também passa a ser uma propriedade fundamental dessas partículas. E a soma dessas cores me dão outras coisas interessantes. Então os quarks, eles podem ser up, down, bottom ou charm, top, strange. Então eu tenho aqui os diferentes tipos de quarks, com as diferentes massas e com diferentes cargas. Então no final eu vou ter 6 sabores e 3 cores, vermelho, verde e azul, formando 18 famílias. 6 vezes 3, 18. Então 6 sabores, são esses sabores, e cada um desses sabores em 3 cores. Então eu tenho no final 18 famílias. Essas massas, elas são expressas em termos de MeVs ou GeVs, ou seja, milhões de eletronvolts ou bilhões de eletronvolts, porque é a unidade que se usa em física de partículas. E as cargas é a notação padrão que a gente usa para as diferentes cargas, ou seja, 2/3 em unidade de prótons, por exemplo.